Olá! Neste vídeo falaremos sobre Roman Polanski. Embarque nessa em mais um Você Conhece. Roman Polanski nasceu em Paris em 1933, com o nome de Raymond Roman Thierry Lieblin, filho de imigrantes judeus poloneses. Seu pai, Ryszard Polanski, era um pintor pouco importante. Em 1932, a família mudou seu sobrenome para Lieblin, por isso o certificado de nascimento de Roman mostra Lieblin ao invés de Polanski. No entanto, em 1º de junho de 1936, quando a família retornou a Cracóvia, na Polônia, eles voltaram ao sobrenome polonês original, e Roman passou a se chamar Raymond Roman Thierry Polanski. Sua mãe, Bula Katz, era de origem russa e foi criada na religião católica, apesar de seu pai ser judeu. Polanski tinha uma meia-irmã chamada Annette, filha do casamento anterior de sua mãe, que sobreviveu ao Holocausto, mas perdeu sua mãe em Auschwitz, e deixou a Polônia para sempre pela França. Ambos os pais de Polanski eram agnósticos, e o próprio Polanski se identifica como ateu. No início de 1937, a família Polanski retornou para Cracóvia, na Polônia, onde estavam morando quando a Segunda Guerra Mundial começou com a invasão do país pelas forças alemãs. Segundo eventos descritos pelo biógrafo Christopher Sandford, como resultado das leis de Nuremberg, que eram racistas e antissemitas, a família foi perseguida e forçada a entrar no gueto de Cracóvia, junto com milhares de judeus da cidade. Polanski frequentou a escola primária por apenas algumas semanas quando tinha cerca de 6 anos de idade, antes de todas as crianças judias serem expulsas. Isso foi seguido pela exigência de que todas as crianças judias com mais de 12 anos usassem braçadeiras brancas com uma estrela de Davi azul para identificação visual. Depois de ser expulso, Polanski não foi autorizado a entrar em outra sala de aula pelos próximos 6 anos. Roman Polanski testemunhou a guetização dos judeus de Cracóvia, onde foram forçados a viver em uma área compacta da cidade, bem como a subsequente deportação de todos os judeus do gueto para campos de extermínio alemães. Durante esse período, Polanski viu seu pai ser levado embora, e isso se tornou uma das primeiras experiências que o marcaram com os terrores que estavam por vir. Polanski tinha apenas 6 anos de idade na época. Ele relatou a experiência como: "Eu tinha acabado de visitar minha avó, quando tive um gostinho do que estava por vir. No começo, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu simplesmente vi pessoas se espalhando em todas as direções. Então percebi por que a rua esvaziou tão rapidamente. Algumas mulheres estavam sendo conduzidas por soldados alemães. Em vez de fugir como o resto, me senti compelido a assistir. Uma mulher mais velha na parte de trás da coluna não conseguiu acompanhar. Um oficial alemão continuou cutucando-a de volta à linha, mas ela caiu de 4. De repente, uma pistola apareceu na mão do oficial. Houve um grande estrondo e sangue jorrou de suas costas. Corri direto para o prédio mais próximo, espremi-me em um recesso fedorento sob uma escada de madeira e não saí por horas. Desenvolvi um hábito estranho, cerrando meus punhos com tanta força que minhas palmas ficaram permanentemente calejadas. Também acordei uma manhã e descobri que havia molhado minha cama." Após a liquidação do gueto de Varsóvia pelos alemães, o pai de Roman Polanski foi transferido, junto com milhares de outros judeus, para Mauthausen, um grupo de 49 campos de concentração alemães na Áustria. Enquanto isso, a mãe de Polanski, que estava grávida de 4 meses na época, foi levada para Auschwitz, e morta na câmara de gás logo após sua chegada. Durante esse período, Polanski estava se escondendo dos alemães e testemunhou a longa fila de pessoas que levaram seu pai. Ele tentou se aproximar para perguntar o que estava acontecendo e chegou a alguns metros. Seu pai o viu, mas com medo de que seu filho pudesse ser localizado pelos soldados alemães, sussurrou em polonês para que ele fosse embora. Essa situação trágica foi um pano de fundo da vida real para o filme de Polanski, O Pianista, de 2002. Em 1943, Polanski fugiu do gueto de Cracóvia com a ajuda de alguns católicos poloneses, que prometeram abrigá-lo, incluindo uma mulher que havia feito essa promessa ao pai de Polanski. Para sobreviver, ele frequentou a igreja, aprendeu orações católicas e se comportou como um católico romano, embora nunca tenha sido batizado. No entanto, suas tentativas de se integrar em uma família católica não foram bem-sucedidas, já que um padre o questionou sobre o catecismo, e por fim, afirmou que ele não era um verdadeiro católico.
Na Polônia ocupada pelos alemães, a punição por ajudar um judeu era a morte. Enquanto Polanski lutava para sobreviver na Polônia, ocupada pelos alemães, ele testemunhou muitos horrores, incluindo o fato de ser forçado a participar de um jogo cruel e sádico, em que soldados alemães atiravam nele como se fosse alvo. O autor Ian Freer argumenta que os medos constantes de Polanski na infância e o medo da violência contribuíram para as atmosferas tangíveis que ele evoca em seus filmes. Com o fim da guerra em 1945, um quinto da população polonesa havia sido morta, a maioria deles civis. Entre as vítimas, 3 milhões eram judeus poloneses, representando 90% da população judaica do país. Segundo Sandford, Polanski usou a imagem de sua mãe, incluindo o estilo de vestimenta e maquiagem, como modelo para a personagem de Faye Dunaway, em seu filme Chinatown, de 1974. Após o fim da guerra, Polanski reuniu-se com seu pai e retornou a Cracóvia. Seu pai se casou novamente em 21 de dezembro de 1946 com Wanda Zajackowska, mas Polanski nunca gostou dela. O cineasta relembra que com o tempo, o contato com a família foi restaurado e ele visitou seus parentes em Cracóvia, assim como foi visitado por eles em Hollywood e Paris. Polanski recorda que as aldeias e famílias com as quais conviveu após a guerra eram relativamente primitivas para os padrões europeus. Eles eram realmente simples camponeses católicos. Esta aldeia polonesa era como a aldeia inglesa em Tess, muito primitivo. Sem eletricidade, os miúdos com quem vivi não sabiam de eletricidade, nem acreditaram quando lhes disse que bastava ligar um interruptor. Polanski fez a seguinte afirmação: você deve viver em um país comunista para realmente entender o quão ruim pode ser, então você apreciará o capitalismo. Ele também se lembrou dos eventos no final da guerra e de sua reintrodução na sociedade quando tinha 12 anos, fazendo amizade com outras crianças, como Roma Ligotska, Ryszard Horowitz e sua família. O fascínio de Polanski pelo cinema começou muito cedo, quando ele tinha cerca de 4 ou 5 anos. Ele relembra esse período em entrevista: desde criança sempre adorei cinema e ficava emocionado quando meus pais me levavam antes da guerra. Então fomos colocados no gueto em Cracóvia e não havia cinema, mas os alemães frequentemente exibiam cinejornais para as pessoas fora do gueto, em uma tela no mercado. E havia um canto específico onde você podia ver a tela através do arame farpado. Lembro-me de assistir com fascínio, embora tudo que mostrassem fosse o exército alemão e os tanques alemães, com ocasionais slogans anti-judaicos inseridos em cartões. Ele foi acima de tudo influenciado por Odd Man Out, de 1947, ainda o considero um dos melhores filmes que já vi, e um filme que me fez querer seguir esta carreira mais do que qualquer outra coisa. Sempre sonhei em fazer coisas desse tipo ou daquele estilo. Até certo ponto devo dizer que de alguma forma, perpetuo as ideias daquele filme naquilo que faço. Polanski se matriculou na Escola Nacional de Cinema em Łódź, a terceira maior cidade da Polônia, onde iniciou sua carreira cinematográfica. Além de atuar em filmes de outros diretores, como Pokolenia, de Andrzej Wajda, e Zatarowani, de Silik Sternfeld, ambos de 1954, Polanski dirigiu seu primeiro curta-metragem em 1955, intitulado Roer. Em sua carreira, Polanski dirigiu e atuou em dezenas de filmes. Entre eles, alguns dos mais famosos são O Bebê de Rosemary, em 1968, O Pianista, em 2002, Chinatown, em 1974, O Inquilino, em 1976, O Escritor Fantasma, em 2010, Tess, em 1979, e A Tragédia de Macbeth, em 1971. Em 1959, Polanski se casou com a atriz Bárbara Kwiatkowska-Lais, que estrelou seu curta-metragem, Quando os Anjos Caem. Entretanto, o casamento chegou ao fim em 1961. Durante as filmagens de Os Destemidos Assassinos de Vampiros, Polanski conheceu a atriz Sharon Tate e os dois começaram a namorar. Em 20 de janeiro de 1968, os dois se casaram em Londres. Durante o mês de fevereiro de 1969, Polanski e Sharon alugaram uma casa em Los Angeles, na rua Cielo Drive. Em agosto do mesmo ano, enquanto Polanski estava na Europa trabalhando em um filme, Tate permaneceu em casa grávida de 8 meses e meio. Na noite de 8 de agosto, membros do culto da família Manson invadiram a casa e assassinaram Tate e outras 4 pessoas presentes. O filho que Tate carregava em seu ventre foi postumamente nomeado de Paul Richard Polanski.
Charles Manson e outros membros do culto foram presos no final de 1969, julgados e considerados culpados em 1971 pelo crime de assassinato em primeiro grau. Polanski afirmou que o fato de não ter estado presente na noite dos assassinatos é o maior arrependimento de sua vida. Ele destacou em sua autobiografia que a morte de Sharon foi o único evento capaz de mudar completamente sua personalidade, transformando seu otimismo em pessimismo e insatisfação constante. Além disso, ele desenvolveu uma impressão negativa da imprensa, que, segundo ele, parecia estar mais interessada em sensacionalizar a vida das vítimas do que em oferecer uma cobertura precisa dos acontecimentos. Polanski ficou chocado com a falta de empatia demonstrada em muitas das notícias que leu. Há muito eu sabia que era impossível para um jornalista transmitir 100% da verdade, mas não imaginava até que ponto a verdade é distorcida, tanto pelas intenções do jornalista quanto pela negligência. Não me refiro apenas às interpretações do que aconteceu, também quero dizer os fatos. A reportagem sobre Sharon e os assassinatos era virtualmente criminosa. Lendo os jornais, não pude acreditar em meus olhos, eu não podia acreditar no que meus olhos estavam vendo. Eles culparam as vítimas por seus próprios assassinatos. Eu realmente desprezo a imprensa, eu nem sempre desprezei, a imprensa me fez desprezá-la. Polanski se casou com a atriz Emanuelle Seidner, em 1989, com quem tem 2 filhos, Morgane e Elvis, e falam polonês em casa. Entretanto, em maio de 2018, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas votou para expulsar Polanski e seus membros, e sua esposa Emanuelle Seidner rejeitou o convite para ingressar na academia no mesmo ano, denunciando a hipocrisia do grupo que havia expulsado seu marido. Roman Polanski foi condenado por acusações de abuso sexual de uma menina de 13 anos em 1977. O incidente ocorreu durante uma sessão de fotos na casa do ator Jack Nicholson, e Polanski se declarou culpado de abuso de menores. No entanto, antes de sua sentença, ele fugiu dos Estados Unidos para evitar a prisão. Polanski tem vivido na França desde então, e em 2009, ele foi preso na Suíça a pedido das autoridades americanas. Ele evitou a extradição dos Estados Unidos e foi liberado, mas as acusações ainda permanecem contra ele. Desde então, várias outras mulheres o acusaram de agressão sexual. Polanski negou todas as acusações contra ele, e o caso tem sido um ponto de controvérsia na indústria cinematográfica. Em outubro de 2013, Samantha Geimer afirmou, durante a apresentação do seu livro de memórias, A Menina, Uma Vida na Sombra de Roman Polanski, em Paris, que há muito tempo perdoou o cineasta. E recentemente, compartilhou uma foto, 46 anos depois, ao lado de Polanski, dizendo: "O que aconteceu nunca foi um grande problema para mim. Eu nem sabia que era ilegal, que alguém poderia ser preso por isso. Estava bem, ainda estou", disse a escritora em uma entrevista. A história de Roman Polanski é marcada por momentos de genialidade em sua carreira cinematográfica, mas também por controvérsias, escândalos e tragédias em sua vida pessoal. Sua condenação continua sendo um tema sensível e polarizador. Independentemente da opinião pessoal sobre Polanski, é inegável que sua obra deixou uma marca significativa no cinema, e sua influência continua sendo sentida até hoje. Então, gostou dessas informações? Se gostou, deixe um like, compartilhe e não esqueça de se inscrever. Nos vemos no próximo Você Conhece.